E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 5-7. A humildade não é uma característica humana popular no mundo moderno. Não é elogiada em talk shows ou celebrada em discursos, nem elogiada em seminários de diversidade ou listada entre os valores centrais da cultura. A razão básica para isso não é difícil de encontrar. A humildade só pode sobreviver na presença de Deus. Quando Deus vai, a humildade se vai. Na verdade, você pode dizer que a humildade segue a Deus como uma sombra. Podemos esperar encontrar humildade aplaudida em nossa sociedade com a mesma frequência com que encontramos Deus aplaudido, o que significa quase nunca. Li um artigo há pouco tempo que capturou a atmosfera que asfixia a humildade. Existem alguns que ingenuamente se apegam à memória nostálgica de Deus, diz o artigo. O frequentador comum da igreja leva algumas horas da semana para experimentar o sagrado, mas no resto do tempo ele está imerso em uma sociedade que não reconhece mais Deus como uma força onisciente e onipotente a ser amada e adorada. Hoje somos sofisticados demais para Deus. Podemos nos manter sozinhos. Estamos preparados e prontos para escolher e definir nossa própria existência. Explicamos o homem com a antropologia, a sociedade com a sociologia e a alma com a psicologia. O humanismo secular domina mesmo, podemos dizer sem exagero, a maioria dos cristãos. Deus está fora. Nesta atmosfera, a humildade não pode sobreviver. Ela não pode sobreviver nesse ambiente. Ela desaparece com Deus. Quando Deus é negligenciado, o Deus vice-campeão toma o seu lugar, ou seja, o homem. E isso, por definição, é o oposto de humildade, ou seja, orgulho. Portanto, a atmosfera que respiramos é hostil à humildade. E este texto é totalmente estranho aos nossos tempos e totalmente necessário. Se o que é dito aqui não criar raízes em nossas vidas, não seremos uma igreja cristã e não seremos sal e luz para um mundo que perece. A humildade é essencial para a vida cristã. O ponto principal dessa passagem é que nós, cristãos, devemos ser pessoas humildes. 3 vezes o comando vem de uma forma ou de outra. Versículo 5a. Homens, jovens, sejam sujeitos, isto é, sejam humildes aos mais velhos. Versículo 5b. Todos vocês revistam-se de humildade uns para com os outros. Versículo 6. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Portanto, o ponto principal é claro nesses 3 versos. A humildade é essencial na vida de um cristão. É uma marca definidora de um verdadeiro cristão. 4 incentivos para a humildade vemos aqui. Então Pedro também nos dá motivos ou incentivos, e dá pelo menos 4. Versículo 5b. Deus se opõe aos soberbos. Nada poderia ser pior do que ter um Deus infinitamente poderoso e santo se opondo a você. Portanto, não se orgulhe. Versículo 5b. Deus dá graça aos humildes. E nada poderia ser melhor do que ter um Deus infinitamente poderoso e sábio nos tratando graciosamente. Ele faz isso com os humildes. A razão não é que a humildade é um desempenho de virtude que ganha a graça, mas que a humildade é uma confissão de vazio que recebe graça. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 6. Deus usará a sua mão poderosa para exaltar os humildes. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo adequado. Versículo 7. Deus usará a sua mão poderosa para cuidar dos humildes, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Seja uma pessoa humilde, porque, se você for orgulhoso, Deus estará contra você no seu orgulho. Mas se você for humilde, ele vai lhe dar graça, te exaltar no tempo devido e cuidar de você ao longo do caminho, para que você não tenha que estar ansioso. Então, 2 questões são colocadas para nós. Essa é a mensagem básica do texto. Agora,
como isso deve criar raízes em nossas mentes e corações e fazer uma diferença poderosa na maneira como vivemos para a honra de Deus. Deixe-me tentar aprofundar ainda mais em nós, fazendo duas perguntas. O que é orgulho e humildade? Qual é a conexão entre humildade e não estar ansioso? Como a humildade e o não estar ansioso se relacionam? Vou começar com o segundo. Você notou a conexão gramatical entre os versos 6 e 7? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no devido tempo, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vós. Não é apenas uma nova frase, é uma cláusula subordinada. Humilhem-se, lançando suas ansiedades sobre ele. Isso significa que lançar suas ansiedades sobre Deus é uma expressão de humildade. É como dizer: coma educadamente, mastigando com a boca fechada. Dirija com cuidado, mantendo os olhos abertos. Seja generoso, convidando alguém para o Natal. Humilhem-se, lançando suas ansiedades sobre Deus. Uma maneira de ser humilde é lançar suas ansiedades sobre Deus, o que significa que um obstáculo para lançar suas ansiedades sobre Deus é o orgulho, o que significa que a preocupação indevida com o futuro é uma forma de orgulho. Agora, há mais a dizer sobre isso. Mas para sentir toda a sua força, precisamos responder à primeira pergunta e, em seguida, voltar a essa conexão entre orgulho e ansiedade. O que é orgulho e humildade? A segunda pergunta é: o que é orgulho e humildade? Tentarei responder a isso com 10 observações bíblicas sobre o orgulho. A humildade é o oposto. Orgulho é a autossatisfação. Deus diz a Israel em Oséias 13, 4 a 6: Eu sou o Senhor vosso Deus desde a terra do Egito. Eu cuidei de você no deserto, na terra da seca. Como eles tinham pasto, eles ficaram satisfeitos, e estando satisfeitos, seu coração tornou-se orgulhoso. Portanto, eles se esqueceram de mim. Como também de Jeremias 49, 4. 2. O orgulho é autossuficiência e autodependência. Moisés avisa o povo de Deus em Deuteronômio 8, 11 a 17, sobre o que acontecerá quando eles descansarem na terra prometida. Cuidado, para que não aconteça que, quando tiverdes comido e te fartado, e edificado boas casas e nelas habitado, e quando as tuas vacas e os teus rebanhos se multiplicarem, e a tua prata e o ouro se multiplicarem, então o teu coração fique orgulhoso, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E você diga em seu coração: meu poder e a força da minha mão conquistaram esta riqueza. A bondade de Deus se transforma em autossuficiência. 3. O orgulho se considera acima das instruções. Em Jeremias 13, 9 e 10, Deus diz ao povo de Judá: destruirei a soberba de Judá e a grande soberba de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda na obstinação do seu coração. O orgulho teimosamente se recusa a ser ensinado no caminho de Deus e faz dos seus próprios desejos a medida da verdade. 4. O orgulho é insubordinado. No Salmo 119, 21, diz: Tu repreendes o arrogante, o maldito que se desvia dos teus mandamentos. Quando os mandamentos de Deus são ditos, o orgulho se afasta e não se submete. Rejeita o direito e a autoridade de Deus para comandar. 5. O orgulho leva o crédito pelo que só Deus faz. Uma das ilustrações mais vívidas disso é o caso de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Nabucodonosor disse: não é esta a grande Babilônia que eu mesmo construí como residência real, pelo poder da minha força e para a glória da minha majestade? Enquanto a palavra estava na boca do rei, uma voz veio do céu dizendo: Rei Nabucodonosor, a soberania foi removida de você, até que você reconheça que o Altíssimo governa sobre o reino da humanidade e concede a quem ele deseja. Daniel 4, 30 a 32. Então, após a sua temporada de humilhação pastando nos campos como um boi, Nabucodonosor é restaurado e confessa: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei dos céus, pois todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e ele é capaz de humilhar aqueles que andam no orgulho. Daniel 4, 37, conforme Isaías 10, 12. 6. O orgulho exulta em ser muito admirado. Jesus indiciou os líderes religiosos em Jerusalém:
E eles amam o lugar de honra nos banquetes e os assentos principais nas sinagogas, e as saudações respeitosas nas praças do mercado, e sendo chamados por homens, Rabi. Mateus 23, 6. 7. O orgulho aspira ao lugar de Deus. Em nossas devoções familiares, acabamos de ler a história do orgulho de Herodes em Atos 12. E em um dia determinado, Herodes, tendo vestido seu traje real, sentou-se na tribuna e começou a fazer um discurso a eles. E o povo clamava: a voz de um Deus e não de um homem. E imediatamente um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido por vermes e morreu. Atos 12, 21 a 23, conforme Isaías 14, 12 a 14. 8. O orgulho se opõe à própria existência de Deus. O Salmo 10, 4 diz: o ímpio, na arrogância do seu semblante, não busca a Deus. Todos os seus pensamentos são: Deus não existe. O orgulho sabe que a solução mais simples para a sua própria sobrevivência seria que Deus não existisse. Isso seria, como os nazistas poderiam chamar, a solução final para a sobrevivência do orgulho. Não é nenhuma surpresa, então, que 9. O orgulho recusa-se a confiar em Deus. Provérbios 28, 25 contrasta arrogância e confiança. O homem arrogante levanta contendas, mas aquele que confia no Senhor prosperará. O orgulho não pode confiar em Deus. A postura de confiança é muito fraca, dependente demais, chama muita atenção para a força e a sabedoria do outro. Confiar em Deus é a pulsação de vida no homem, o oposto do orgulho. Quando o orgulho nos impede de confiar em Deus para cuidar de nós, existem duas possibilidades. Uma é que sentimos uma falsa segurança com base em nosso próprio poder imaginário e astúcia para evitar uma catástrofe. A outra é que percebemos que não podemos garantir nossa segurança e, por isso, ficamos ansiosos. O que nos leva à 10ª característica do orgulho e à explicação final sobre a conexão entre 1 Pedro 5, 6 e 7 e o orgulho e a ansiedade. 10. O orgulho está preocupado com o futuro. Em Isaías 51, 12 e 13, Deus diz ao ansioso Israel que o seu problema é o orgulho. Mesmo eu, sou aquele que te conforta. Quem és tu para temeres o homem que morre e ter medo do filho do homem que se torna como a erva? Você se esqueceu do Senhor, seu Criador? Ou seja, quem você pensa que é para ter medo e ficar ansioso? Parece estranho, não é? Mas é assim que o orgulho é sutil. O orgulho é a raiz da nossa ansiedade. Agora podemos ver claramente e sentir a força de 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo adequado. Quanto? De que maneira você deve se humilhar? Resposta: lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Em outras palavras, a coisa mais humilde do mundo é fazer o que 1 Pedro 4,19 diz: confie a sua alma a um Criador fiel. Lançar suas ansiedades sobre Deus significa confiar na promessa de que Ele cuidará de você e terá o poder e a sabedoria para colocar esse cuidado em ação de maneira mais gloriosa. Essa confiança é o oposto de orgulho. É a essência da humildade. É a confiança de que a poderosa mão de Deus não está sobre você para esmagá-lo, mas para cuidar de você exatamente como diz a promessa. Não se orgulhe, mas lance suas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuidará de você. Sempre que seu coração começar a se preocupar com o futuro, pregue ao seu coração e diga: coração, quem você pensa que é para ter medo do futuro e anular a promessa de Deus? Não, coração, não vou me exaltar, vou me humilhar em paz e alegria ao confiar nesta grande e preciosa promessa de Deus. Ele cuida de mim.